O futuro da energia não está mais no papel. Ele já pulsa nas hélices que giram no sertão e nos painéis que refletem o sol do nosso dia a dia. O Rio Grande do Norte é hoje referência nacional em energia renovável. Mas será que tudo isso é mesmo sustentável? Quais os custos desse progresso? E o que a ciência tem a dizer sobre isso? A gente foi atrás das respostas, com os professores, com os dados e com a realidade. Energia renovável é aquela gerada a partir de recursos que se renovam naturalmente, como o sol, o vento e a água. Diferente dos combustíveis fósseis, ele não se esgota e tem menor impacto ambiental. No Rio Grande do Norte, as principais fontes de energia renováveis são a eólica e a solar. A força dos ventos no interior do estado e a intensidade do sol ao longo dos anos fazem do RN um dos líderes do país em geração limpa. Em 2024, quase toda a energia comercializada aqui veio dessas duas fontes. Aqui em Natal RN temos parques eólicos próximos, como o de Rio do Fogo, a cerca de 80 km. Embora gerem energia limpa, esses parques podem causar impactos ambientais como desmatamento de áreas de dunas, ruídos que afetam a fauna local e interferências na biodiversidade. É essencial que haja planejamento e monitoramento para minimizar esses efeitos. Uma das partes dessa pesquisa foi a visita à NUPRAR, que fica na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Lá, o pesquisador Ângelo nos mostrou várias salas onde tinham os seus projetos, suas pesquisas, máquinas. O nosso estado recebeu mais de 10 bilhões de reais em investimentos em energia limpa em 2024. Criamos mais de 13 mil empregos e hoje respondemos por 30% da energia eólica de todo o Brasil. Mas a ciência nos mostra que avançar também é refletir. Por isso, fomos até professores de diferentes áreas para entender, de forma interdisciplinar, o que essa transição significa. Dos problemas que a Ucrânia estava tendo por causa da guerra para gerar energia, como petróleo, etc. Sendo trabalhado aqui. A origem dela, exatamente onde ela surgiu, não vou saber te contar, mas foi em 2009. É uma tecnologia assim, muito recente, sabe? Então ela está em desenvolvimento. Tanto que, como você pode ver aqui, a gente está em escala, a gente chama escala laboratorial, né? A gente está no laboratório testando se é bom, se não é, o que pode ser, o que não pode, para depois pensar em aplicar, possivelmente, na escala industrial, né? No caso, usando perovskite em vez de silício, a senhora acha mais renovável e melhor para o meio ambiente e para a questão da eficiência energética do que a base de silício? Pronto, isso é uma pergunta que é muito boa, porque vocês poderiam ter perguntado, né? Tá, mas se isso está aí na área há muito tempo, por que vocês estão usando, sei lá, perovskita para tentar aplicar em célula solar? Justamente a palavra-chave que você falou, eficiência. A perovskita, na literatura, ela já alcançou eficiências muito superiores à do silício. O que isso quer dizer? Quer dizer que em uma mesma área, por exemplo, sei lá, 100 metros quadrados de silício, de painéis solares de silício, e 100 metros quadrados de uma célula de perovskita, eu vou ter uma eficiência, ou seja, vou ter uma geração de energia muito maior com a de perovskita. Se eu quisesse, por exemplo, fazer com que essa de silício tivesse a mesma eficiência, teria que ter um volume, uma área muito maior para ele equivaler em termos de eficiência. Entendeu? Qual seria a melhor forma de representar graficamente o crescimento das usinas eólicas e solares ao longo do tempo? A senhora recomendaria um gráfico de barra, de linha ou de outro tipo? Por quê? Veja bem, para representar gráficos, você precisa saber o que é que você quer destacar, né? O que você quer destacar ali na situação. Então, tomando como base o crescimento das usinas eólicas e solares no Rio Grande do Norte, eu sugiro o gráfico de linhas, que com ele você vai poder representar uma evolução desse crescimento ao longo do tempo. Interessante. E a segunda pergunta é: como podemos fazer uma comparação justa entre as áreas ocupadas pelas usinas e as fontes de energia gerais?
considerando também o impacto ambiental. Existe alguma fórmula, modelo matemático ou relação que podemos utilizar para fazer essa pesquisa com mais precisão? Sim, existe sim uma reflexão matemática a respeito do assunto. Primeiramente, vamos considerar 3 fatores importantes, que é a eficiência energética, o uso do solo e o impacto ambiental. Quando consumimos menos energia, menos combustíveis fósseis são queimados para gerar eletricidade. E com isso, menos CO2 são lançados na atmosfera. Melhorar a eficiência energética pode trazer uma série de benefícios econômicos e sociais, como por exemplo, desligar a luz quando não estiver mais usando, fechar a porta da geladeira quando for pegar alguma coisa, trocar lâmpadas comuns por lâmpadas LED, né? E trocar aparelhos antigos, aparelhos eletrônicos antigos por mais modernos. Muito obrigado, professora, pela atenção e as suas respostas vão ajudar muito no nosso trabalho. Olá, professor Cássio, muito obrigado por aceitar participar dessa entrevista. Hoje queremos conversar um pouco sobre a eficiência das fontes renováveis, especificamente eólicas e as solares, e entender melhor como esse processo funciona no ponto de vista da física. Eu posso fazer a pergunta agora? Claro, à vontade. A primeira pergunta é: a eficiência das fontes de energia renovável, como a eólica e solar, pode variar dependendo das condições ambientais e qual a forma correta de calcular essa eficiência em termos físicos? Primeiro eu vou falar sobre como calcular, né? Como é que a gente calcula? Como é que a gente sabe a eficiência de uma determinada fonte de energia? Nesse caso, de uma transformação de um tipo de energia em energia elétrica. A primeira coisa que a gente precisa saber é que essa eficiência ela é dada através da energia útil obtida, né? E a energia total disponível dessa fonte, certo? Ou seja, é a quantidade a capacidade que essa fonte tem de gerar uma quantidade de energia juntamente com o que ela de fato produz. Então isso nos dá a eficiência, certo? E óbvio que essa eficiência ela depende de vários aspectos naturais, já que a gente está tratando de fontes de energias renováveis, de um modo a considerar, quando a gente fala de energias renováveis, a gente tem essa vantagem, né? Principalmente nesse caso, são energias inesgotáveis, de fontes relacionadas ao sol e ao vento, né? Quando a gente fala de energias renováveis, obviamente, por mais que essas energias sejam de fontes inesgotáveis, mas elas dependem de alguns aspectos naturais. No caso da energia solar, por exemplo, depende da época do ano, depende do tempo e outros fatores. Ok? A segunda pergunta é: existe alguma diferença relevante na conservação de energia natural para energia útil entre a energia solar e eólica em termos de perda de energia? Sim, existem fatores que interferem diretamente na geração de energia. E esses fatores eles estão relacionados ao tipo de transformação que a gente vai ter, né? Primeiro, a energia solar ela é uma fonte de energia renovável, como eu já falei, mas ela depende de fatores específicos. O tipo de transformação é diferente. A energia solar ela é um tipo de energia relacionada à radiação solar, né? Está relacionada aos fótons. Já a energia eólica é a energia cinética do vento, né? Depende da movimentação dos ventos. Muito obrigado, professor. Suas respostas vão ajudar muito no nosso trabalho e tenha um ótimo dia. Valeu, gente. O hidrogênio verde, ele é exatamente um combustível ou uma fonte de energia? E ele é uma boa alternativa ao petróleo em questão ambiental, questão em resíduo e etc? Sim, o hidrogênio verde ele tem ganhado destaque ultimamente como uma possível alternativa ao petróleo, porque com esse hidrogênio a gente consegue fazer muita coisa interessante. Por exemplo, existe uma tecnologia que é usada em alguns carros, por exemplo, a Toyota tem um carro desse tipo, que eles usam o hidrogênio como combustível para células a combustível. É o hidrogênio que vai queimar o motor? Não, o hidrogênio ele vai passar por uma reação eletroquímica, uma célula combustível, que é como se fosse uma bateria. Essa bateria vai gerar energia que vai mover um carro elétrico. E esse carro elétrico ele vai funcionar como qualquer outro carro elétrico. Porém, o combustível
é o hidrogênio verde, ou o hidrogênio como um todo. Existem muitos problemas também relacionados a inserir essa tecnologia. E os principais são métodos para se fazer o hidrogênio, métodos que não poluam. Por exemplo, a indústria ela é muito eficiente em produzir hidrogênio via reações de reforma. Porém, esse hidrogênio ele vem do petróleo, que é uma fonte fóssil, e nessa produção você perde muito material que também gera emissões de gases de estufa. Por exemplo, você usa o metano na produção para reforma, ele acaba escapando muito nas plataformas de petróleo. É tanto que ele é queimado, que é melhor você lançar na atmosfera o CO2 do que o metano. Então o hidrogênio ele tem que evoluir em certos aspectos, em termos de tecnologia. Por exemplo, a eletrólise ela tem que ficar mais barata. A eletrólise seria você pegar água e separar a água no hidrogênio e no oxigênio. Então, esse hidrogênio da água, vem de uma fonte renovável, vem de uma fonte, porém é muito caro produzir o hidrogênio por eletrólise. Então, a gente tem que gerar essas tecnologias para melhorar a produção de hidrogênio, seja por reforma, que é o que a gente faz aqui, que a gente tenta fazer, melhorar a tecnologia para isso, ou seja por eletrólise mesmo, sabe? Você tem que baratear o processo para que ele seja viável. E outro problema relacionado ao hidrogênio é que o hidrogênio em si é uma molécula muito pequena. Então, é muito difícil você armazenar hidrogênio. Por exemplo, nós fomos para um congresso no ano passado, se não me engano. E nesse congresso, você falou de uma possibilidade de um avião movido a hidrogênio. E para a gente que trabalha na área, é meio inimaginável por enquanto, porque a gente não tem maneiras muito seguras de armazenar esse hidrogênio. Então, o hidrogênio é altamente inflamável, seria problemático ter um combustível como esse sem a contenção correta. Porém, como eu falei para vocês, a tecnologia ela vem avançando e a gente tem uma expectativa muito grande, principalmente no Rio Grande do Norte, que o hidrogênio verde possa ser uma solução que possa não substituir totalmente o petróleo no momento, mas que para o futuro a gente tenha mais uso desse hidrogênio verde como combustível para mover carros, caminhões, ônibus, veículos mais leves, ou como um insumo químico também. Por exemplo, a gente consegue pegar o hidrogênio e fazer fertilizantes, metanol. Olá, Chiquinho. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Eu irei fazer algumas perguntas para o senhor, certo? Certo. Como as usinas solares e eólicas podem afetar a flora local e a substituição da vegetação nativa traz consequências para o ecossistema? Então vamos lá, vamos pela primeira, né? Como a energia eólica e solar pode prejudicar o meio ambiente, principalmente a flora. Primeira instalação, né? Se essas usinas elas forem instaladas em locais onde existe a vegetação, óbvio que vai precisar desmatar para que haja a instalação dessas usinas. Então, sim, né? Ocorre a destruição de mata, de florestas, né? Apesar de muitas dessas empresas, quando se instalam, existe um estudo de impacto ambiental, mas nem sempre esse estudo ele é coerente, tá? A flora normal, a flora natural, quando ela é substituída, ela traz sim prejuízos, né? Porque tanto animais como vegetais que estavam ali, eles vão procurar migrar e com isso vai trazer um desequilíbrio, porque predadores, presas, elas vão acabar sumindo do ambiente natural. Segunda pergunta. Sim. Existe alguma forma de equilibrar a instalação de usinas com a preservação ambiental? Podemos citar algum exemplo de convivência entre energia renovável e proteção da biodiversidade? Então, há condições, né? As empresas que trabalham com isso devem procurar locais onde não necessite o desmatamento, né? E aí, consequentemente, ele vai encontrar um local com menos impacto ao meio ambiente e pode sim haver uma convivência tanto da energia eólica, que as instalações de aerogeradores, né, é muito
grande, né? O processo de instalação é muito complexo, enquanto o lado da energia solar que é mais simples. Porém, pode-se ter, né? Eu posso citar regiões como dunas, né? Existe ali na região da Praia de Galinhos, né? Algumas torres de aerogeradores foram instalados nas dunas. Há um prejuízo, vamos dizer, no funcionamento, né? E a gente está em estudo, né? A questão do barulho que os aerogeradores fazem, eles meio que desorganizam os pássaros, né? Desorientam os pássaros. Mas pode sim haver uma convivência pacífica entre essas duas situações. E foi isso, Chiquinho. Muito obrigado pela sua ajuda na nossa entrevista. Tá bom. As energias renováveis, apesar de serem essenciais para a redução dos impactos ambientais e para a construção de um mundo mais sustentável, ainda apresentam desvantagens. Entre elas, a dependência do clima, o alto custo inicial, a dificuldade do armazenamento em larga escala, o uso intensivo de espaço e os impactos locais. Superar esses desafios exige tecnologia, planejamento e decisões políticas inteligentes. É preciso investir em armazenamento, diversificar a matriz, modernizar a rede elétrica e planejar bem onde e como cada usina é instalada. E agora, para finalizar, podemos dizer que essas fontes de energia dependem de tecnologia o tempo todo. Sensores, redes de computadores e sistemas inteligentes monitoram o clima, ajustam a produção e distribuem a energia para onde ela é mais necessária. É a tecnologia que transforma o vento e o sol em energia útil de forma eficiente. O futuro da energia já chegou ao Rio Grande do Norte, mas gerar energia limpa não basta. É preciso pensar, planejar e preservar, porque só com conhecimento, tecnologia e responsabilidade a gente transforma avanço em equilíbrio.